Muito bom dia, gente. Enquanto minha mãe tá no telefone gritando, meus gatos estão aqui. Eu vou dar uma devolutiva pra vocês. Muitas devolutivas, na verdade. É muita coisa que eu recebi escrito nas atividades. Tô com essa voz grossa desse jeito que nesse momento em que eu tô gravando o vídeo, eu acabei de acordar. Tô gravando num domingo. Sim, professores também trabalham aos finais de semana. Mas enfim, vamos lá. Primeira das questões que pra mim foi sintomática nas duas turmas foi uma dificuldade na interpretação de imagens. É claro que a percepção é sempre limitada, tá? Mas quando nós vamos analisar alguma coisa, a gente vai trabalhar com a linguagem não verbal de imagens, a gente não pode simplesmente olhar um ponto, pá, e é isso. Não é assim que funciona. Por exemplo, dar um exemplo mais concreto aqui do que eu tô falando. Obviamente eu não vou colocar o nome do aluno, né, nem da aluna, mas vamos lá. Isso aconteceu nas duas turmas. Aqui a gente tem em negrito aqui em cima, ó, texto para a questão 4. E a questão 4 pergunta, obviamente, sobre esse texto que está em cima. Teve pessoas que me responderam sobre as imagens da questão 5. O que mostra pra mim o seguinte, que a pessoa nem leu o que tá escrito aqui, provavelmente. Ela simplesmente bateu o olho, e aí a percepção, é um problema de percepção. Se a gente fala sobre fotodenúncia, eu tenho que, como professor de produção e interpretação, eu tenho que falar isso pra vocês. É um problema vocês fazerem isso, bater o olho e não ver que o que está em negrito é mais importante, era para ser considerado. E esse problema também aconteceu em outras questões como a 3. A 3 eu tenho uma mulher com um protesto levantado, uma placa levantada sobre votação, na verdade, né? E aí, algumas pessoas. Na outra sala eu tive outros erros. Nessa aqui, muita gente colocou que isso tem a ver com o machismo da sociedade. Não tem nada a ver com isso. Se fosse machista, não apareceriam mulheres. E elas não estão protestando contra o machismo. Elas estão protestando contra outras coisas, contra as eleições que aconteceram. E não contra o machismo em si, não é esse o foco. Tá vendo como tem um problema de interpretação? Porque aí, ó, você foca nas mulheres da foto e você esquece de olhar o texto, a linguagem verbal que está dentro da não verbal. O texto está dizendo que, assim, a formiga com raiva da cigarra voltou no inseticida e todo mundo morreu, inclusive o grilo que se absteve do voto. Isso aqui fala da necessidade da gente prestar atenção em quem a gente vota e saber que, por exemplo, o nosso voto em branco é automaticamente preenchido por quem está ganhando. Ele não vai ser anulado. Para isso existe o voto nulo, não o voto em branco. Tá, eu não vou puxar. Tem uma coisa a ver com isso, mas que eu não vou puxar agora. Porque, enfim. Essa atividade tinha mais a ver com interpretação do que com produção. Mas o que eu percebi também é que a questão 1 não é o fato de ter ou não ter a folha pautada que impede vocês de escrever. Porque tem folhas em branco atrás. E eu sempre falo, escreva no verso desta folha. Quem não escreve porque não quer. Porque espaço para isso tem. Eu não preciso colocar linhas para que vocês escrevam na folha. E quando eu coloco, não é todo mundo que fez como esse aluno aqui e escreveu. Essa pergunta em várias das atividades de alunos, para mim voltou totalmente em branco. O que significa que não adianta eu pautar a folha. Não é isso que está fazendo vocês não escreverem. É uma outra coisa, a gente precisa descobrir o que é e dialogar sobre isso. Por falar em diálogo, eu vou justificar primeiro porque que eu pensei na recuperação do jeito que eu pensei e depois o que eu recebi da recuperação, tá? Eu pensei na recuperação do jeito que eu pensei por várias coisas. Primeiro porque muitos do que ficaram em recuperação porque me entregaram atividades depois do prazo e atividades sem a parte de produção, só com a parte de assinalar, de interpretação de texto, e essas próprias pessoas assumiram isso, que não se esforçaram o suficiente. Eu fiz uma autoavaliação como proposta de recuperação justamente para que vocês escrevessem, porque vocês não escreviam nada. Então, aí eu gostaria de avaliar o quê? O que eu quis avaliar com essa recuperação?
o quanto vocês conseguem escrever enunciados completos e se posicionar diante de um assunto. E também se autoavaliar, se autocriticar e autocriticar o professor. Muitas poucas pessoas falaram sobre mim. Uma das poucas coisas que tem sobre mim, que aliás eu prometo, tá? Que eu vou me monitorar para fazer. Teve uma pessoa que pediu para eu falar mais devagar durante as explicações. Eu acho que talvez isso seja sobretudo nas lives, né? Eu tento manter um tom de voz variável e variar também a velocidade com que eu falo. Por quê? A gente dá ênfase nas coisas que são mais importantes. E se eu fico a aula toda falando assim? Fica uma coisa muito chata. Mas eu entendo, ao mesmo tempo, se, por exemplo, eu começo a falar desse jeito. Então eu vou me monitorar, tá? Prometo, para que fique um meio termo adequado. Uma questão que precisa melhorar para vocês, que também me mostra uma dificuldade de leitura, é a seguinte. Na 2, isso nas duas salas aconteceu. Questão 2. A questão 2 termina com o enunciado seguinte: qual das alternativas abaixo não corresponde a essa estrutura? Eu não grifei o não, porque nem sempre ele vai estar grifado nos vestibulares. Muita gente assinalou fotos denúncia, mas eu queria que não era uma foto denúncia, que é aquele desenho da cigarra e da formiga. Tem a ver com a questão 3, justamente a das mulheres. Que mais aqui? Uma das pessoas, na hora da recuperação, disse que não há aulas o suficiente para a fixação do assunto. Eu concordo. Eu acho o seguinte: existe uma cultura contra a qual a gente precisa lutar, que eu venho verificando desde o ano passado, aí, que é como se a disciplina de produção e interpretação fosse menos importante. Ela não é. Porque a redação, na maioria dos vestibulares que vocês vão prestar, ela vale metade da nota ou mais da metade. Então, assim, eu não vejo sentido em eu ter uma aula por semana para falar com vocês. Não vejo, de verdade. Só que não sou eu que controlo isso. Eu entrei o ano passado, então eu tenho que entrar num sistema. Mas, ainda mais com essas mudanças, eu tenho meia hora para devolver como vocês foram na atividade anterior, introduzir a nova, ficar de plantão de dúvidas. Meia hora por semana. Sendo que no Enem, por exemplo, a redação vale mais de 50% da nota. Você tem a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, que são nota de linguagens e suas tecnologias, nota de ciências biológicas, nota de ciências humanas, nota de ciências matemáticas e nota de ciências naturais, acho que eu já falei. Você soma tudo isso e divide pela quantidade de disciplinas. Dá uma primeira nota. Essa primeira nota é somada com a nota de redação direto. Ou seja, a dissertação em si vale muito mais do que todas as disciplinas separadas. Então não faz sentido vocês terem uma aula por semana de redação e ainda meia hora de aula de redação. Mas, de novo, isso não sou eu que controlo, infelizmente. Porque eu só sou também um professor que está aqui, eu tenho que seguir o sistema. Feliz ou infelizmente. E o sistema que está posto é esse. A gente pode, se for o caso, se vocês quiserem levar isso de novo, por exemplo, para a gestão, eu vou passar isso para a gestão, tá? Que vocês falaram, que acham que é poucas aulas para assimilar o conteúdo. E, na verdade, eu já estou falando isso há muito tempo, tá? Não é de hoje, eu sempre disse isso. Eu sou contrário à diminuição do horário de vocês. Por quê? Eu sei que é muito chato ficar o dia inteiro na frente do computador. Mas futuramente o que eu penso é o seguinte, não é o que eu penso, tem pesquisas que comprovam isso. Vocês nunca mais vão conseguir ter uma aula de 50 minutos. Vai ficar chatíssimo. E aí diminui a economia psíquica de vocês. Diminui a quantidade... A cabeça de vocês não é uma caixinha de informações. Mas de qualquer maneira vai diminuir a quantidade de informações que vocês vão conseguir processar. E isso já é diminuído pelos aparelhos que vocês ficam aí, o TikTok, o WhatsApp, isso já é diminuído, porque em todos eles a comunicação é rápida. Eu lembro que na primeira devolutiva da atividade remota 1, eu falei para vocês que eu me sentia no TikTok.
que era uma coisa de 30 segundos, porque vocês juntavam simplesmente um parágrafo com o outro e eram mudanças abruptas de cenário. Vocês saíam de um lugar e iam para o outro, como se isso fosse normal no texto, e mudavam de personagem também de uma hora para outra sem avisar o leitor. Num texto escrito, não é assim que funciona. E para mim, de verdade, eu acho que esses aplicativos já estão influenciando no modo como vocês escrevem. Mas o modo formal de escrita não está mudando a partir deles. O que significa que as únicas pessoas prejudicadas são vocês mesmos. Por falar em prejuízo, agora eu entro numa coisa um pouco mais complicada, assim, mas parece que eu já tinha cantado a bola, né? Na nossa última reunião ao vivo, eu falei sobre desrespeito. E eu falei sobre aquilo que eu tenho que fazer como professor de produção de texto, né? Seguindo o planejamento da escola, o planejamento estadual e o planejamento federal. Recebi uma atividade, obviamente eu não vou falar quem é, mas falando assim, meu responsável me orientou a não fazer. Tá bom, você vai ficar sem nota. O que eu posso fazer diante disso? Nada. E ainda estava escrito assim, mais informações para a diretora. Como professor de produção de texto, eu preciso informar tanto esse responsável quanto o aluno que vocês estão produzindo textos. Eu já sei que vocês mandaram uma mensagem para a direção, que eu ouvi. E mesmo se aquele vídeo que eu fiz ao vivo não surtiu efeito, com todo mundo falando que eu nunca doutrinei ninguém a nada, e nem falei vote em candidato X ou vote em candidato Y, e mesmo eu mostrando que está na base nacional comum que os professores devem falar sobre questões da atuação pública dos filhos, eu preciso orientar vocês quanto a duas coisas. Primeiro, essa pessoa que escreveu isso para mim na Folha e falou com a direção e disse para mim mais informações com a diretora, eu não vou procurar a diretora para isso. Porque, gente, ela tá aqui em cima. Tem status, né? Níveis hierárquicos. Então, assim, vocês pularam todos. As pessoas que fez isso pulou todos os níveis hierárquicos e foi para a direção. A diretora ela tem que ter uma visão da escola aqui em cima. Aí tem o coordenador que vai olhar para baixo para as disciplinas e vai tentar, né, organizar os professores. A diretora ela fala com a DE especificamente e com outros lugares. Quando eu dei uma aula de lugar de fala, eu estou falando disso. Prestem atenção para quem vocês estão escrevendo o texto. Não é a diretora que vai colocar sua nota na caderneta. A caderneta é exclusiva do professor. Para mim não interessa se você falou ou não com ela. A partir do momento que eu tô aberto ao diálogo, mas você não fala nada comigo, me diz respeito ao ponto de falar, não vou fazer sua questão porque eu acho que isso não tem que conter. Tá, você acha, mas eu fui formado para estar aqui. Ninguém me pegou na esquina e falou, vai dar aula. Eu tenho certeza que isso tem que estar aqui. Se vocês não percebem, em cima a gente coloca habilidades. Essas habilidades são da BNCC em todas as atividades. Então, não. Tudo que tá ali tem que estar ali. Me ponho ao diálogo, mas assim, como esse diálogo não aconteceu antes, se essa pessoa não me procurar ou não tentar resolver a situação, vai ficar parecendo assim, que essa pessoa tem um político de estimação e que não se pode, na cabeça dela, não se pode falar nada que não seja o que o político de estimação que essa pessoa prega. Em nenhum momento eu falei as minhas opiniões. O que está aqui, o que esteve na atividade 5, são pesquisas de pessoas que são preparadas para aquilo, né? Tem uma doutora em Direito e em Saúde, e nessa atividade eu tenho um índio fazendo um protesto. Então, peraí, eu vou calar a boca do índio simplesmente porque ele vai contra o seu político? Não, eu não vou fazer isso. Isso é uma tentativa de censura e para mim não é nem um pouco longe do que a gente viveu na ditadura militar. Eu já falei isso para vocês. Esse tipo de coisa eu não aceito, porque vai contra a minha liberdade de cátedra. Tem pessoas que acham que sabem o que é lei, que acham que sabem o que deve ser colocado. Eu sei, eu não acho.
Enfim, como eu falei, eu me coloco à disposição para um diálogo, para reexplicar o que eu estou fazendo e de que maneira essa atividade 4 e a 5 entram dentro do planejamento. Mas isso tem a ver com uma coisa muito complicada, que foi, por exemplo, essa última pergunta, eu fiquei lidando com o imaginário de vocês. Eu tentei quebrar, por exemplo, estereótipos do índio como hipersexualizado, como na alternativa A, e com essas penas que nenhum índio brasileiro utiliza, mas que veementemente aparece. Claro que não é culpa de vocês, mas no dia do índio, lá no Ensino Fundamental 1, é saber. Sim, tem indígenas, mas, gente, o que mostra pra mim que eles não são do Brasil é que atrás eu tenho todos os presidentes dos Estados Unidos. Nós não moramos nos Estados Unidos. A C tem neve. No Brasil não neva desse jeito e essas construções que são típicas, por exemplo, do pica-pau, elas não existem no Brasil. Eu falei isso pra vocês em mais de uma aula. Isso tem a ver também com o problema de leitura. Você achar que é mais importante uma coisa que outra. O foco aqui dessa atividade era a diversidade indígena e não falar de um político ou não de um político. Era falar sobre a necessidade que a gente tem de entender que o nosso voto é importante. Eu tenho que falar sobre isso. Sabe por quê? Aí eu me dirijo especificamente a esse responsável. Quem o senhor ou a senhora acha que vai ensinar o seu filho a fazer uma petição se ele estiver sofrendo qualquer tipo de... Por exemplo, se tiver buraco na sua rua? Vocês acham que a prefeitura vai analisar qualquer tipo de texto? Existe um tipo de texto específico para reclamação. Quem vai ensinar isso? O professor de produção de texto. Quem vai ensinar se você tiver uma reclamação contra o IPTU? Por exemplo, se vier um valor incorreto. Como vocês vão responder? O professor de produção de texto. Então, como que eu não vou falar sobre política? Vejam, em nenhum momento, e vocês concordam com isso, eu tenho provas disso, porque todas as duas aulas foram gravadas, elas estão no YouTube. Em que nenhum momento eu falei para vocês, e nem falaria, vote no candidato X ou Y, porque isso seria politicagem. Mas falar sobre política é falar sobre vida pública, porque a origem dessa palavra tem a ver com polis. E eu tenho que escancarar, política tem a ver com poder e com violência. As violências entre as classes sociais. Isso que estão fazendo aqui, não vou fazer. Isso é uma violência contra a minha classe social. De novo, desculpa, eu não aceito. Não é a diretora que vai aceitar ou não, sou eu. Eu sou o professor, não é ela. Quem vai colocar a nota na caderneta sou eu, não é ela. O conselho pode até aprovar, se esse aluno continuar. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte, como professor de produção de texto. Esse tipo de atitude, se continuar, que é desrespeitosa à minha forma de ensinar, e que por Constituição eu tenho liberdade de ensinar e liberdade de aprender, isso tem que ser preservado, isso é a Constituição Federal, tá? Qualquer lei municipal é irrelevante perante isso, porque isso é o Estado. Eu sei as leis. Isso cai, inclusive, nos processos seletivos. E amparado nisso, se isso continuar, eu espero que não continue, que essa pessoa dialogue comigo, porque meu número tá no WhatsApp. Mas se isso continuar, a única coisa que eu vou fazer é continuar deixando essa pessoa sem nota. Porque eu não vou limitar e nem mudar o meu planejamento simplesmente porque essa pessoa acha que eu estou falando de X ou Y. O que eu estou dizendo aqui é trazendo um protesto de um índio. E a atividade falava sobre diversidade indígena. Se existem pessoas que são contra a diversidade humana, não é problema meu. Eu lamento, mas os homens são diversos em vários níveis. Etnicamente, religiosamente, sexualmente, politicamente, isso precisa ser respeitado. Religiosamente, inclusive porque o tema da IPTV desse ano é pandemia da intolerância. E na verdade eu sou um pouco contrário a esse nome intolerância pelo seguinte, intolerância, né, ao contrário de tolerância. Pessoas a gente não tolera, pessoas a gente respeita. Tolerar, a gente tolera os nossos problemas, ou, sei lá, uma doença, uma dor de cabeça. Mas pessoas a gente respeita. Isso aqui é um desrespeito. Eu não vou devolver de uma forma desrespeitosa, mas assim,
Eu gostaria que essa pessoa entrasse em contato comigo e tentasse falar o porquê ela acha daquele jeito, porque assim, de novo, como professor de produção de texto, a minha responsabilidade é orientar, inclusive, esse pai, esse responsável, de que ele está produzindo um texto para uma pessoa, para um nível errado. É como se você tivesse, vamos supor, ido no restaurante e aí, sei lá, você não gosta da comida e aí você pega e fala com o dono. Ou mais do que isso. Vamos pegar um exemplo mais concreto aqui, para que isso fique talvez mais palpável, né? Sei lá. Você realmente não sabe nada de política. É uma hipótese, tá? Você não sabe nem o que significa essa palavra. E aí você fala para um professor que ele não pode falar sobre isso. Baseado em quê? Na sua cabeça? Nas suas opiniões? Numa ofensa que você pressupõe que você sofreu? Sendo que eu, de novo, estou falando aqui. Olha a questão, qual a interpretação possível desse vermelho? De que maneira essa foto se relaciona com enunciados antigos? Qual é a denúncia feita pela foto de modo geral? O índio está denunciando que povos indígenas morreram. Isso está na... E que muitas pessoas da etnia dele continuam morrendo, desde os portugueses. Isso não tem a ver com um candidato em específico em si. E mesmo que o nome apareça aqui, isso entra de novo no que eu falei de dificuldade de leitura de imagens. Isso é secundário aqui nessa imagem. O nome de um candidato em específico se aparece. Isso não é principal. Então, da validação primária, uma coisa que é secundária, é um problema de leitura que eu preciso apontar. E que para alguns esteve presente, embora eu tive muitos 10, e mesmo nesses 10, aí eu já mudo de assunto, um problema que aconteceu foi o seguinte, esses 10 foram cópias das respostas possíveis que eu coloquei no grupo. Eu gostaria de verdade que vocês fossem criativos nas respostas, colocassem com as palavras de vocês, e não com a correção possível que eu coloquei, porque não é só uma resposta possível. Tá? Existem várias e não é o meu discurso só que é aceito. Eu quero ouvir vocês. A produção de texto é de vocês, não é do professor. Tá? Bom, enfim, eu me coloco à disposição. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Vou deixar depois no grupo a tabela dos números, dos que não foram tão bem, dos números cujas atividades eu não recebi. Lembrando que esse não recebi foi até o dia da data da entrega, porque a gente não fica na escola mais todos os dias. E qualquer questão vocês me procuram, gente, tá bom? Um beijo, um abraço, um aperto de mão pra vocês.